Meus queridos irmãos, com muita alegria, hoje a igreja celebra a Páscoa, a ressurreição de Jesus. A igreja celebra esta festa que dá sentido a todas as outras festas da nossa vida, da nossa fé. Como ontem nós dissemos, se Jesus não tivesse ressuscitado, seu Natal, a sua paixão, as suas pregações, seus milagres, tudo isso teria sido em vão. São Paulo mesmo nos diz: se Cristo não ressuscitou, nós não fomos salvos, e portanto vã é a nossa fé. Então esta festa, a festa da Páscoa, é a maior de todas. É a festa principal da nossa fé cristã. É uma festa que se repete a cada domingo. De modo especial, nós celebramos este domingo através de um tríduo pascal. Quinta, sexta, sábado, nós tivemos as celebrações que nos introduziram e nos fizeram celebrar de forma mais solene a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa, passagem da morte para a vida. Mas todo domingo se repete esta celebração, todo domingo se repete esta festa, todo domingo é Páscoa, mas em especial neste domingo nós evidenciamos, como em todos os domingos que virão até Pentecostes, nós iremos evidenciar esta realidade da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Nós ouvimos o Evangelho hoje, o Evangelho dos discípulos de Emaús, Evangelho de Lucas, que narrou para nós aqui uma experiência dos discípulos de Emaús. 2 discípulos, depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi posto no túmulo, 2 discípulos voltavam para casa desanimados, tristes, abatidos, porque eles esperavam uma coisa de Jesus e aconteceu outra. Eles esperavam que Jesus, que era um homem grande, um profeta grande, em obras, em sinais, em milagres, em palavras, eles esperavam que este grande homem fosse o Messias, fosse o Cristo. Alguém que iria estabelecer novamente aquele poder do reino de Israel que tinha na época de Davi. Alguém que iria libertar o povo do jugo romano, do Império Romano. Alguém que iria libertar o povo da opressão romana. Então eles esperavam que Jesus fosse fazer uma revolução. Claro, esperavam que ele fosse um revolucionário. E de repente ele morreu e foi sepultado. Então eles, tristes, abatidos, voltam para Emaús. E no caminho Jesus aparece ressuscitado para eles. Mas eles não conseguem reconhecer Jesus. Eles não conseguem. Porque Jesus ressuscitado, embora seja o mesmo Jesus, é diferente. Porque o seu corpo glorioso, o seu corpo ressuscitado, não é o mesmo. Embora haja uma continuidade neste corpo, nesta vida, há também uma novidade. Por exemplo, antes Jesus não passava pelas paredes. Agora nós vamos ouvir domingo que vem que, estando fechadas as portas, Jesus entrou. Então o corpo glorioso de Jesus é um corpo que não está preso ao espaço, não está preso ao tempo, é um corpo que não envelhece, é um corpo que passa pelas paredes, é um corpo que está ali, mas pode estar também ali, está aqui, mas pode estar ali. Então tem essa agilidade o corpo dele, é um corpo glorioso, ressuscitado. Eles não reconhecem Jesus.
E Jesus então pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? E aí eles questionam Jesus: você é o único aqui que não sabe o que aconteceu? Jesus morreu, alguém que era grande, nós acreditávamos, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu e foi sepultado. E Jesus então aproveita aquela incompreensão dos discípulos de Emaús para fazer uma catequese novamente, para ensinar, para abrir os olhos daqueles discípulos. E para abrir os olhos, porque eles não conseguiam enxergar Jesus que estava na frente deles, ele primeiro teve que lhes falar ao coração, lhes falar aos ouvidos. Então começou a explicar as Escrituras do Antigo Testamento, evidente, que falavam a respeito da vinda do Messias. Então, ele começa a explicar que o Cristo deveria morrer, o Cristo deveria sofrer, mas ele iria ressuscitar. E quando eles chegam em Emaús, Jesus faz de conta que vai para diante, e eles então fazem uma prece para aquele forasteiro: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Essa prece dos discípulos de Emaús traduz a prece do nosso coração quando nós nos afastamos de Deus, quando nós, diante de uma dor, diante de uma decepção, diante de uma frustração, clamamos a Deus, temos sede de Deus, precisamos de Deus. Uma das preces mais bonitas que a gente vê na Sagrada Escritura. Eles acreditam que aquele é um forasteiro, não entenderam que é Jesus, mas como ele falava coisas que acalmavam o coração, porque ensinava a verdade, transmitia fé, a fé verdadeira a respeito do Cristo, a respeito do Messias, aquilo certamente comoveu o coração dos discípulos. O que Jesus falou, que aquele aparente forasteiro, porque não era nenhum forasteiro, era o próprio Senhor, falou para eles, acalmou o coração, curou o coração daqueles discípulos. E eles então fazem essa prece belíssima, que nós devemos fazer todos os dias: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Todos nós temos medo da noite, temos medo da solidão, temos medo de não dar conta das nossas tarefas, de não dar conta de resolver os nossos problemas, de repente perdoar quem a gente precisa perdoar enquanto há tempo, de repente consertar aquela relação estranha que eu tenho com meu irmão enquanto há tempo, enquanto ele está vivo. Todos nós temos medo de nos perder pelo caminho, precisamos pedir a Jesus. E Jesus então entra com eles e senta-se à mesa com eles, abençoa o pão, parte o pão, distribui para os discípulos. E quando ele faz isso, ele se revela. Os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. E naquele momento, Jesus desaparece. E o que fica? O pão. É a única coisa que eles enxergam diante deles, o pão. E a pergunta que eles fazem quando reconhecem Jesus: não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? E depois disso saem correndo, voltando para Jerusalém, para contarem para os discípulos que viram Jesus. E ao chegar em Jerusalém, ficam sabendo que Pedro também já havia visto o Cristo ressuscitado. O que nós vimos aqui neste itinerário que os discípulos de Emaús fizeram, voltando para casa tristes, abatidos,
recebendo essa visita de Jesus, que lhes instrui, que abre os ouvidos e o coração para a palavra de Deus, recebendo essa visita também em casa, à mesa, ao partir o pão, é uma descrição clara da Santa Missa. Se vocês não perceberam, quando eu estava lendo, que nós estávamos falando aqui da Santa Missa, é preciso perceber que nós temos na missa é o itinerário que os discípulos de Emaús fizeram. No primeiro momento nós temos a palavra, as Escrituras, e todas elas falam de Jesus. O Antigo Testamento profetiza, aguarda, aponta para a vinda de Cristo. O Novo Testamento testemunha Jesus Cristo. E o Evangelho, claro, coração das Sagradas Escrituras, é a própria vida e obras de Jesus Cristo. Então, o primeiro momento aqui dos discípulos de Emaús é o momento que nós estamos vivendo agora, onde somos instruídos pelas palavras que nós ouvimos e que o sacerdote, o homiliasta, está explicando. O segundo momento que eles vivem é o momento da Eucaristia, onde o próprio Jesus, através do sacerdote, o sacerdote in persona Christi, consagra o pão, parte o pão, distribui o pão aos discípulos, distribui o pão aos fiéis, a Eucaristia. E o que nós temos? A Eucaristia. O que nós vemos? A Eucaristia, o pão e o vinho consagrados. Nós não vemos Jesus, nós vemos o pão e o vinho, que é Jesus, ou que são Jesus. O pão e o vinho é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Mas nós não vemos Jesus fisicamente, nós vemos Jesus pelos olhos da fé, que os discípulos fizeram. A experiência que os discípulos fizeram aqui, nós somos convidados a fazer em cada Santa Missa. Por isso eu disse, cada domingo é Páscoa, mas não só cada domingo, cada dia, cada momento que nós celebramos a Santa Missa, nós sempre celebramos a Páscoa. Este momento que dá sentido à nossa vida, este momento que afugenta a noite, este momento que afugenta as trevas, este evento salvífico que deve nos sustentar quando nós estamos cansados, abatidos, deprimidos. Vou fazer uma pergunta para vocês, prestem bem atenção. Tentem imaginar a vida de vocês sem a Páscoa. Evidente que não se trata das festas que nós fazemos e do coelhinho e do chocolate. Tudo isso é nada, apenas é algo que nos ajuda a viver bem o momento. Mas pensa a sua vida sem a ressurreição. Como é que você enfrentaria os seus problemas se você soubesse que no final da sua vida, na tarde da sua vida, não teria ninguém, não restaria ninguém, você não teria Jesus? O que você faria para resolver, para superar os seus problemas, as dores que você já carregou e que de repente está carregando, se você não tivesse esse imperativo na sua vida? Cristo ressuscitou verdadeiramente e nos chama a viver a ressurreição com Ele. O que seria de nós? O que nós faríamos? Restaria um vazio, um abismo, a noite, a escuridão e nada mais. Como é que nós suportaríamos esta vida miserável que nós temos?
Como é que nós suportaríamos as decepções, as tristezas, as tragédias? Como é que nós daríamos sentido àquele ato de acordar todo dia cedo para ir trabalhar? Como é que nós daríamos sentido àquele ato de ter que perdoar as pessoas? O ato de perdoar, o ato de se reconciliar consigo, com os irmãos. Como nós faríamos, meus irmãos? Estaríamos perdidos. Os discípulos acharam que no fim do túnel haveria apenas o fim. Não haveria mais luz, apenas noite e escuridão. E de repente o Cristo ressuscitado aparece para eles e afugenta a noite, afugenta a escuridão. É isso que deve acontecer conosco. Quando vocês vêm à Santa Missa, quando nós vamos celebrar a Santa Missa, a intenção de Deus é essa: é que nós nunca percamos de vista que no fim do dia não há a noite, não há a escuridão, mas no fim da nossa vida há a luz, há a ressurreição. Mas se nós nos afastamos dele, o que resta é a certeza do nada, do vazio, do abismo, da noite, da escuridão. Cada Santa Missa que nós participamos, a intenção de Deus é nos mostrar que não estamos sozinhos, que podemos continuar na firme esperança de que no fim de tudo haverá o Cristo ressuscitado nos esperando, como esperou os discípulos de Emaús. E não só esperou, mas caminhou com eles o tempo inteiro, mesmo que eles não reconheceram Ele. Mesmo eles não reconhecendo Jesus, Jesus estava lá. E estava lá no fim, para trazer a luz, para trazer o dia. É isso que é Páscoa, meus irmãos. É isto que significa celebrar a Páscoa. Significa ver diante de nós o Cristo ressuscitado, celebrar o Cristo ressuscitado, que não nos deixa na noite, que não nos deixa nas trevas, mas que veio para nos resgatar justamente disso. Mais uma vez eu pergunto: o que seria de nós se não fosse a ressurreição? Aonde estaríamos agora? O que estaríamos pensando? Como estaríamos enfrentando o nosso problema, nossos problemas? E ao mesmo tempo, eu peço a vocês, a todos nós, que a partir disso, deixemos surgir em nosso coração o sentimento de uma verdadeira gratidão. Verdadeira gratidão. Porque nós temos uma orientação para a nossa vida. Nós temos uma meta. E diferente do que possa parecer muitas vezes, nós temos todos os motivos para caminhar, enquanto quem está longe disso ou nem sabe disso, tem todos os motivos para desistir. Agradeçamos a Jesus pela sua ressurreição. Sejamos gratos, meus irmãos, e deixemos que esta ressurreição invada a nossa vida de sentido, de luz, de verdadeira fé. E saiamos desta missa hoje com aquele mesmo sentimento dos discípulos de Emaús, ao se depararem com Cristo ressuscitado, o desejo de anunciar: Ele ressuscitou. Há céu, há salvação para quem quiser. Nós devemos sair daqui hoje com este desejo, com este forte impulso para anunciar a Páscoa, porque se nós verdadeiramente fizemos uma experiência com Cristo ressuscitado, não dá para guardar isso só para nós. Nós precisamos levar isso para os nossos irmãos e irmãs.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.